Olá, meus caros, nós estamos aqui então para a nossa nona aula do curso de iniciação à teologia católica. Depois de ter então feito aí três aulas, né, primeiramente sobre a patrística, a figura e a importância dos padres da igreja, e as fases, né, desse período da patrística, quem foram os padres da igreja, sua relevância e importância, eu também acabei fazendo algumas aulas sobre a questão das heresias, né, as principais heresias ali no contexto do mundo antigo, que foram justamente combatidas pelos padres da igreja e condenadas, né, em alguns concílios ecumênicos no mundo antigo. Então, depois dessas aulas, né, onde eu procurei fazer, digamos, um pouquinho de aprofundamento sobre essa questão que o nosso documento chama a atenção, né? Então, nós estamos fazendo toda essa referência aqui a partir de um documento da Comissão Teológica Internacional, que é Teologia Hoje, Perspectivas, Princípios e Critérios. E eu gostaria hoje, então, de retornar para o nosso documento a partir do número 28, né, do capítulo 2 aqui, onde o documento faz justamente essa referência à questão da tradição. Né? E eu gostaria de finalizar esse ponto hoje, certo? Ora, depois que o documento faz toda essa referência e salienta a importância dos padres da igreja, no item 28, o documento também deixa bem claro, digamos assim, a importância dos concílios ecumênicos no contexto do pensamento cristão, né? No contexto do desenvolvimento da fé cristã. Então, muitos desses padres, diz o documento, eram bispos, né? Que se reuniam com seus colegas bispos em concílios, primeiro regionais e depois concílios mundiais ou ecumênicos, como diz aqui o texto, e que marcaram profundamente a vida da igreja. Esses concílios, o próprio documento chama a atenção disso, enfrentavam e confrontavam, né, ou eram confrontados com várias heresias, tanto no âmbito cristológico, trinitário ou outras temáticas, né, que acabavam muitas vezes ameaçando profundamente a fé da igreja e a própria unidade da igreja, como nós vimos em aulas anteriores. Né? Ora, eu gostaria então de fazer aqui uma primeira observação, ou seja, nós falamos de concílios nessas reuniões, né, como diz o próprio documento aqui, que primeiramente eram mais regionais, concílios pequenos, mas depois começaram a acontecer, digamos, concílios extremamente amplos, né, mundiais ecumênicos. E muitas pessoas se questionam qual teria sido então o primeiro concílio mundial ecumênico da igreja. Então, só para a gente saber um pouco, mencionar um pouco aqui, o primeiro concílio ecumênico para a Igreja Católica foi o concílio de Nicéia. Né? Então, nós temos no ano 325 ocorre o concílio de Nicéia, né? Ali na cidade de Nicéia, no mundo, no contexto oriental. Né? Então, primeiro concílio ecumênico foi o concílio de Nicéia, ou o primeiro concílio ecumênico foi o primeiro concílio de Nicéia, porque nós vamos ver que existiram depois outros concílios em Nicéia. Então, o primeiro concílio de Nicéia é considerado o primeiro concílio ecumênico, né, que acabou se reunindo justamente para discutir toda a problemática do arianismo, etc. O segundo concílio ecumênico foi o concílio de Constantinopla, né? O primeiro concílio de Constantinopla, porque também existiram outros. Então, o segundo concílio ecumênico foi o primeiro de Constantinopla, que ocorreu no ano 381. Né? Depois nós tivemos o terceiro concílio ecumênico, que foi o concílio de Éfeso, no ano 431. O quarto concílio ecumênico foi o concílio de Calcedônia, no ano 451.
Depois, o quinto concílio ecumênico foi o segundo concílio de Constantinopla, que ocorreu no ano 553. Aí nós temos o sexto concílio ecumênico, que foi o terceiro de Constantinopla, né? O terceiro concílio de Constantinopla foi o sexto concílio ecumênico, que ocorreu entre o ano 680 e 681. E nós temos o sétimo concílio ecumênico, que foi o segundo concílio de Nicéia, que ocorreu no ano 787. Tá? E por fim, nós temos o último concílio ecumênico, digamos, nesse contexto do mundo antigo, da Igreja Antiga, que é o oitavo concílio ecumênico, que foi o quarto concílio de Constantinopla, que aconteceu no ano 869 e 870. Então, esses 8 primeiros concílios ecumênicos, que são aceitos pela Igreja Católica e que, do ponto de vista da fé católica, possuem toda uma autoridade peculiar, que combateram, né, várias heresias e problemas aí no mundo antigo, defendendo essa unidade da Igreja, a fé da Igreja, né, combatendo seja o arianismo, o macedonianismo, né, o monofisismo, o nestorianismo, tá certo? Ou determinadas teses que eram defendidas por Orígenes, né, desde o pensamento originista, etc. E tantas outras correntes de pensamento, né, como o monotelitismo, que defendia que em Cristo existia apenas uma única vontade, né, como o monoenergismo, como também a própria questão do iconoclasmo, que defendia, né, e condenava a presença e o uso das imagens na igreja, enfim, e várias outras heresias e pontos que foram combatidas pelos padres da igreja, e que esses concílios, né, ou seja, os bispos ali como irmãos, né, como pastores da igreja, e ao mesmo tempo também auxiliados, né, por sacerdotes, se reuniam para rezar, para refletir, para debater, para discutir e para defender e confirmar realmente a fé, a verdadeira fé da igreja, né? Uma coisa que é importante, alguns teólogos, alguns historiadores chamam a atenção, né? Ou seja, a Igreja Ortodoxa, por exemplo, ela aceita, né, e ela defende toda uma autoridade dos 7 primeiros concílios, né? E aí a gente percebe como que de fato no século IX, né, já começa a haver muitas vezes todo um conflito, um atrito entre Oriente e Ocidente por vários motivos, e tanto que no próprio concílio de Constantinopla IV, né, o patriarca Fóssil de Constantinopla, enfim, ele é condenado, etc. Então, os orientais, os ortodoxos, aceitam mais os 7 primeiros concílios. A Igreja Católica não. Ela vai defender, né, nós sabemos disso, a existência de 21 concílios ecumênicos que são considerados válidos e verdadeiros para a Igreja Católica. Porém, é nítido que esses 7 primeiros concílios, eles possuem toda uma particularidade. Por quê? Porque são os concílios da Igreja, digamos assim, una, né? Una, santa, etc., indivisa, no sentido de que ainda ali a grande maioria dos cristãos ainda estavam juntos, etc. Infelizmente, depois, os cristãos foram se dividindo, etc. e tal. Né? Começa todo um processo de conflito, de atrito, por vários motivos, e enfim, essa unidade entre os cristãos ela foi sendo ferida. Enfim, isso não quer dizer que a unidade da igreja, né, no sentido mais profundo, ou seja, a igreja continua sendo una, né? Os cristãos, enfim, é que se dividem. Mas isso é uma outra questão. Então, quando nós adentramos, né, o nono concílio ecumênico, nós então passamos a ver ali os concílios agora mais no contexto medieval, né, do mundo medieval. Então nós temos o concílio
de Latrão, né? Vão ocorrer 4 concílios em Latrão. Então tem o primeiro concílio de Latrão, que foi em 1123, né? Depois o segundo concílio de Latrão, em 1139. Depois o terceiro concílio de Latrão, em 1179. E depois o quarto concílio de Latrão, em 1215. Né? Então, o primeiro concílio de Latrão foi o 9º concílio ecumênico, o segundo de Latrão foi o 10º, o terceiro de Latrão, o 11º, e o quarto concílio de Latrão, em 1215, foi o 12º concílio ecumênico, né? Aonde, mesma coisa, determinadas dificuldades e polêmicas da igreja ali no contexto do mundo medieval, procurava-se, digamos, dirimir essas questões justamente nesses concílios, né, católicos, né, da Igreja Católica e considerados ecumênicos pela Igreja Católica. Depois, além desses concílios de Latrão, no próprio mundo medieval, nós também temos, em 1245, o primeiro concílio de Leão, que é o 13º, né, da história da igreja, 13º concílio ecumênico. O 14º foi o segundo concílio de Leão, que ocorreu em 1274, né? Depois nós temos o 15º concílio ecumênico, que foi o concílio de Viena, né, na França, uma cidade na França, que ocorreu entre 1311 e 1312, tá? Depois o 16º concílio, que foi em 1417, que foi o concílio de Constança. O 17º concílio, que foi o concílio de Ferrara-Florença, que ocorreu em 1438 e 1445. Nós temos o 18º concílio ecumênico, que foi o 5º concílio de Latrão, que ocorreu em 1512, 1517, né? Então, a gente vê que, de fato, existe aqui todo um conjunto de concílios medievais, né, a partir do 9º concílio, tá certo? Até o 17º concílio, nós estamos aí mais um contexto medieval. Depois, a partir do 18º, nós já estamos ali mais no contexto do período renascentista, do século XVI, né? E daí para frente num contexto mais, digamos assim, do mundo moderno, né? O 19º concílio da igreja foi de fato um dos concílios mais importantes e extremamente marcantes na história do catolicismo, que foi o concílio de Trento, né, que teve 3 fases, né? Primeira fase ocorreu de 1545 a 1547, depois de 1551 a 1552, e por fim a última fase de 1562 a 1563, né? Então, se por um lado, muitas vezes no contexto medieval, já se discutia problemáticas de sacramentos, né? Mas também questões de heresias ali, como dos albigenses, né? Que eram tipos gnósticos, mas também polêmicas políticas, né? De relação da igreja com o Estado, com o Império, etc. Aqui nós já estamos no contexto, como nós sabemos já, muitas vezes, desde o final da Idade Média, né? Ou seja, desde o século XV, né? No Conselho de Constança, por exemplo, já havia já todo um determinado debate sobre determinados, digamos, protestos ou pessoas que pediam reformas e mudanças na igreja. Enfim, a figura de reformadores já aparece ali. Então, essa questão de qual é a função do Papa, da igreja, a relação com o poder temporal, isso já vinha já no contexto medieval sendo discutido, mas como nós sabemos, na medida em que tem ali toda a figura de Lutero, de Calvino, mas principalmente de Lutero, toda a questão da reforma protestante, né? Então, isso de fato causa uma fissura na igreja, no mundo ocidental, entre os cristãos, no contexto ocidental, e o Concílio de Trento, digamos,
é a resposta católica uma tentativa, enfim, de enfrentar essa dificuldade que naquele momento histórico ali e define, né, várias questões dogmáticas naquele momento em relação aos sacramentos e tantas outras coisas. E aí, mais um contexto, né, desse final aí dessa questão da modernidade, ali no século XIX, nós temos o primeiro concílio do Vaticano II, que é considerado o 20º concílio pela Igreja Católica, que ocorreu entre 1869 e 1870, e por fim o último concílio na Igreja Católica, que foi o Concílio Vaticano II, que ocorreu entre 1962 e 1965. Então, evidentemente, né, eu fiz questão aqui apenas de mostrar esses 21 concílios, que são especiais e importantíssimos para a Igreja Católica. O documento, repito, no seu parágrafo 28, chama a atenção para isso, né, chama a atenção sobre a importância dos concílios, não só em relação ao mundo antigo, mas em todo o desenvolvimento da história da Igreja e da fé cristã. Então, para um católico é fundamental conhecer a história dos concílios, né? A sua preparação, como ele ocorreu, todo o seu desenvolvimento, recepção, né? E é lógico, as decisões, os cânones, os documentos que foram produzidos nesses concílios. Então é algo extremamente importante, né? Então o documento diz assim: esses concílios atribuíram ao seu ensinamento, e em particular às suas definições solenes, caráter normativo e universalmente vinculante. E essas definições expressam e pertencem à tradição apostólica e continuam a servir à fé e à unidade da Igreja. Então, lógico que em primeiro lugar está mostrando como que esses concílios no mundo antigo, né, os primeiros ali, e faz referência principalmente cita os 7 primeiros concílios, né? Então mostra como que esses 7 primeiros concílios têm toda uma peculiaridade, que condenaram determinados erros e procuraram defender a fé ortodoxa, né? Ou seja, a fé ortodoxa não no sentido da igreja ortodoxa, mas da verdadeira fé, da reta doutrina, né? Nos seus credos e definições dogmáticas sobre a questão da fé. Então, quer dizer, se é assim, as decisões, né, as definições desses concílios possuem um caráter normativo, né? Ou seja, serve de parâmetro, de ponto de referência. Um católico, portanto, ele não só não pode ignorar, como ele não pode desprezar o que realmente esses concílios estabeleceram. E, portanto, universalmente vinculante, ou seja, para todas as igrejas particulares, né? Para qualquer igreja de qualquer lugar, qualquer católico de qualquer região, independente se é da Europa, da América ou da África, né? E por quê? Porque essas definições, né, determinadas, acontecidas ali nesses concílios, elas de fato pertencem à tradição apostólica e continuam servindo a fé da igreja, a unidade da igreja. Ou seja, não tem nada de superado, não tem nada de coisas que foram do mundo antigo e não nos diz mais nada. Não, né? E também o documento lembra que concílios posteriores, que foram reconhecidos como ecumênicos no Ocidente, continuaram essa prática. Então, quer dizer, o documento também faz questão de salientar que não foram apenas os 7 primeiros concílios. Outros concílios também continuaram essa prática de defender a fé, né? De explicitar as coisas e de mostrar realmente onde está a verdadeira tradição e a verdadeira fé. Além disso, depois o documento finaliza, nesse item 28, chamando a atenção para o fato de que esse magistério do Papa, junto com os bispos, né, ou o magistério dos bispos, que estão de fato unidos ao Santo Padre, ao Bispo de Roma, tem realmente um caráter infalível. Então o documento diz, né, o Concílio Vaticano II refere-se ao ofício de ensino ou magistério do Papa e dos bispos da Igreja e afirma que os bispos ensinam infalivelmente quando reunidos com o Bispo de Roma em um concílio ecumênico ou em comunhão com ele.
Então, quando é que os bispos ensinam infalivelmente? Quando estão em plena comunhão com o Papa e estão reunidos com ele. Ou seja, em um concílio ecumênico, na medida em que foi estabelecido ou expresso, né, ou definido principalmente, né, se há uma definição dogmática ali, isso tem um peso enorme, porque tem aqueles bispos ali que estão em comunhão com o Papa, então junto com o Romano Pontífice, né, ele com os bispos e principalmente os bispos com ele, dá ali um caráter, digamos, todo especial aos documentos e definições dogmáticas do concílio, né, principalmente a questões dogmáticas, tá? Da mesma maneira que o documento também lembra que o Santo Padre, sozinho, ele possui também esse caráter de infalibilidade, né? Ou seja, é como se, por um lado, há essa questão da infalibilidade da Igreja, porque ela tem toda uma assistência especial do Cristo, do Espírito Santo, né? Então, essa infalibilidade, por um lado, pode se expressar ali no concílio, né, dos bispos reunidos com o Santo Padre. Então a infalibilidade também se manifesta ali no concílio, mas também pode se manifestar apenas no Santo Padre. Quando? Né? Quando ele, como pastor e mestre supremo da igreja, né, de todos os fiéis, proclama com um ato definitivo uma doutrina concernente à fé e moral. Ou seja, não é sobre qualquer assunto, não é sobre qualquer tema. Então o texto é bem claro, né? Quando o Papa proclama uma doutrina primeiro sobre fé e moral, sobre outros temas e assuntos é outras coisas. Mas quando é sobre fé e moral, e quando ele expressa realmente um desejo explícito de caráter, de um ato definitivo, né? Então tem que ser sobre fé e moral, tem que ter essa característica de um ato definitivo. E o terceiro ponto, como ele se apresenta como pastor supremo da igreja, como pastor supremo de todos os fiéis, e não apenas como um bispo de Roma no sentido ali da sua diocese para aqueles fiéis do local. Mas quando ele se apresenta como pastor e mestre de todos os fiéis, num ato definitivo sobre fé e moral, a infalibilidade, né, também está ali. Ou seja, ele também pode ensinar infalivelmente nesse contexto, nessas condições. Ou seja, algo que já tinha sido definido no Concílio Vaticano I, né? E que o Concílio Vaticano II, no documento Lumen Gentium, no número 25, lembra novamente isso. Tá? Então, por aqui a gente já vê a importância, né, dentro desse contexto, repito, de toda aquela problemática das heresias, né, e dentro desse contexto da tradição, a importância dos santos padres, mas também dos concílios ecumênicos. Então nós temos duas fontes aí importantíssimas do ponto de vista da fé católica. Uma outra coisa que o documento vai nos lembrar, né, para a teologia católica, no parágrafo 29, né, é que de fato a teologia católica reconhece a autoridade do ensinamento dos concílios ecumênicos, né, mas não só dos concílios ecumênicos, mas também do magistério ordinário e universal dos bispos, né, e do magistério papal. Então a teologia católica ela respeita, e não só respeita, ela leva em consideração, ela acha muito importante, né, tanto o ensinamento dos concílios, como o magistério comum, ordinário, né, universal dos bispos, como também o magistério papal. Tudo isso são referências para se fazer a teologia católica. Porém, o documento deixa bem claro que existe um elemento, né, que para a teologia católica é muito especial, que é a questão do dogma, né? Ou seja, o documento é bem claro que existe um estatuto especial, né, de dogmas. Ele reconhece o estatuto especial dos dogmas. Então, se por um lado todos esses elementos anteriores são muito importantes, a questão do dogma é muito mais ainda. E o que seria um dogma, segundo o documento? São afirmações em que a igreja propõe uma verdade revelada definitivamente. Então a igreja vem, pega lá um determinado ponto da fé, né, e diz que aquilo ali é uma verdade revelada por Deus, e além disso ela propõe isso de maneira
definitiva, né? Ela propõe de uma maneira definitiva e de uma forma que é obrigatória para a Igreja Universal. Tanto assim que a negação é rejeitada como heresia e torna-se, portanto, um anátema. Ou seja, nenhum católico pode negar, né, um dogma, ou seja, uma verdade revelada definitivamente pela Igreja, uma verdade que é proposta como revelada de forma definitiva pela Igreja. Um católico que nega isso explicitamente, ou mesmo implicitamente no seu coração, em outras palavras, um católico que rejeita isso, ele está caindo numa heresia, né? Ou seja, ele está rompendo a sua comunhão com a Igreja, ele está quebrando essa comunhão, né? Logo, os dogmas, eles pertencem à tradição apostólica viva e sempre atual, segundo os documentos, né? Por isso que o documento também vai dizer que os teólogos conscientes de tudo isso, é por isso que vão, né, cientes dessa importância da questão do dogma, mas também cientes das dificuldades que estão em torno dessa questão, vão trabalhar exaustivamente para cada vez mais compreender e interpretar o dogma de uma maneira que seja, digamos assim, não só verdadeira, né? Então essa interpretação do dogma não pode, evidentemente, adulterar o dogma e nem modificar o dogma, mas essa interpretação é no sentido de saber explicar, expressá-lo de uma forma que seja compreensível realmente para aquele que crê, né? E por aí vai. Ou seja, o esforço, portanto, do teólogo não é negar o dogma, mas é interpretá-lo, compreendê-lo na medida do possível, levando em consideração, né, o contexto histórico em que ele foi proclamado, né, e discernir como o significado e o conteúdo de um dogma estão relacionados com a sua formulação, né? Isso o documento deixa bem claro. Mas, independente disso, o documento deixa enfaticamente, né, a seguinte ideia: os dogmas são pontos de referência seguros para a fé da Igreja, né, e são usados como tal na reflexão e argumentação teológica. Portanto, um teólogo católico que nega os dogmas católicos, segundo o documento, parece que não tem muito sentido. E por fim, finalizando aqui um primeiro ponto que é extremamente interessante, o documento vai dizer que para a fé católica, de fato, não há muito sentido em separar a escritura, a tradição e o magistério, né? Coisa que de uma certa maneira eu já disse nas aulas anteriores, já antecipei um pouco, mas aqui no parágrafo número 30 desse capítulo, o documento frisa novamente isso, né? Ou seja, que a escritura, a tradição e o magistério, do ponto de vista da fé católica, são coisas que estão profundamente não só articuladas, relacionadas, mas unidas. Por quê? Porque, por um lado, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da palavra de Deus, né, que foi confiado à Igreja. Portanto, o ofício de interpretar autenticamente essa palavra de Deus presente, seja na Escritura como na tradição, pertence a quem? Ao magistério vivo da Igreja. Isso é um ponto fundamental, já salientei antes, ou seja, quantos querem fazer simplesmente a sua interpretação subjetiva da Escritura, né? Mas também tem aqueles grupos e pessoas que querem fazer a sua interpretação da tradição. Enquanto que, do ponto de vista católico, o magistério da Igreja, ele ocupa um lugar especial nesse sentido, de nos ajudar a interpretar autenticamente a palavra de Deus presente tanto em uma como na outra, né? Ele vem nos orientar e vem nos ajudar a discernir e a encontrar essa palavra de Deus presente na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição, tá? Portanto, a Sagrada Escritura, né, e aí nesse ponto o documento finaliza aí chamando a atenção para uma coisa muito importante, diz: a Sagrada Escritura deve ser proclamada, ouvida, lida e acolhida e vivida como palavra de Deus, né,
no suco da tradição apostólica de que é inseparável. Então, quer dizer, eu vou receber a Sagrada Escritura, eu vou ler a Sagrada Escritura, eu vou acolher, eu vou ouvi-la, eu vou viver, mas principalmente eu vou interpretá-la levando em consideração toda essa tradição. Ou seja, separar a Escritura e interpretar a Escritura separada da tradição vira um grande risco. Da mesma forma que negar a ajuda do magistério é um problema, por outro lado também essa desvinculação, né, o querer interpretar a Escritura não levando em consideração a tradição, também é um problema. Por quê? Porque elas fazem parte de um patrimônio de revelação que são inseparáveis. Né? E esse processo, segundo o documento, é sustentado pelo próprio Espírito Santo. Né? Então, se a Sagrada Escritura ela é palavra de Deus, né, enquanto é redigida sob essa inspiração e emoção do Espírito Santo, a Sagrada Tradição também transmite integralmente, né, aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada pelo Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Então não é só a Escritura, né? Não é só na Escritura que está a palavra de Deus, mas também na Sagrada Tradição. Porque o Espírito Santo não moveu e iluminou apenas a Escritura, mas também conduziu e iluminou a Sagrada Tradição. Pelo menos é isso que a fé católica defende. Né? E disso tem uma implicação. Né? E a implicação qual é? Essa íntima conexão entre tradição e escritura e tradição. Né? Ou seja, na realidade, o que é a escritura é tradição também, se nós pararmos para pensar um pouco. Né? Porque no fundo começa primeiramente toda uma tradição oral, para depois você passar a ter uma dimensão, né, de um registro dessa tradição. Né? Resulta assim que não é apenas da Sagrada Escritura que a Igreja deriva sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Ela atinge tal certeza também pela tradição apostólica. Né? Isso o documento deixa bem claro. Porém, tem uma outra coisa que também é fundamental, porque geralmente dá muita confusão, e o documento faz referência a esse problema no parágrafo 31, né? Mostrando que uma coisa é a grande tradição defendida pela igreja, e outra coisa são as tradições que foram surgindo no decorrer da história do cristianismo, no decorrer da história da igreja. Então, por isso que no item 31, o documento faz questão de dizer que no Concílio Vaticano II, os padres conciliares chamaram muita atenção para isso, para a necessidade de distinguir, de fazer uma distinção entre tradição, com T maiúsculo, e as tradições que pertencem a determinados períodos da história da igreja. Então, quando eu falo de tradição, né, relacionada a essa coisa de uma tradição apostólica, eu estou falando de algo que é universal e que é portador de toda uma revelação. Né? Enquanto que as tradições, elas estão ligadas ou a um período da história da igreja, ou a determinadas regiões, ou a determinadas comunidades específicas, né? Como ordens religiosas ou igrejas locais. Então, essa distinção entre tradição e tradições, o documento lembra que se tornou essa distinção uma das grandes tarefas da teologia católica depois do Concílio Vaticano II. Os teólogos católicos, uma boa parte, foram se envolvendo cada vez mais com isso. Por quê? Porque, de fato, né, por mais que exista toda uma beleza, toda uma importância, às vezes, nas tradições, mas às vezes essas tradições, como são algo de uma época, de um período, ou de uma região, ou de uma comunidade, tem a sua beleza, mas não tem, ao mesmo tempo, força de ser um princípio normativo universal. Ou seja, que seja obrigatório para todos. Né? Então esse é um ponto importante, porque, querendo ou não, pode ocorrer essa confusão de querer impor, de querer estabelecer uma tradição local, peculiar, né? Como se ela fosse universal e, portanto, como se todo mundo tivesse que se submeter a ela. E isso é um problema, tá?
Então é uma tarefa de fato grandiosa, segundo o documento, né, desde depois do Concílio Vaticano II, uma tarefa grandiosa da teologia católica, dos teólogos católicos, de colaborar para fazer essas distinções. Até para dialogar, digamos, até para facilitar, desculpa assim, o diálogo entre os cristãos. Né? Porque, querendo ou não, às vezes ocorreu muitas desavenças e divisões devido a essa falha de comunicação e de compreensão de uma coisa que muitas vezes é particular, local, e alguns achavam que era universal. Né? A partir disso, o documento diz que muitas perguntas, muitas questões, nesse contexto contemporâneo, foram sendo feitas cada vez mais. Né? Ou seja, por exemplo, como precisar o conteúdo da única tradição, né? Através de que meios? Será que todas as tradições que se afirmam como cristãs contêm toda a tradição? Isso é um ponto importante. Né? Então, uma coisa é que como é que eu vou identificar o conteúdo da única tradição, com T maiúsculo? Quais são os meios que me ajudam a identificar esse conteúdo da única tradição? Outra coisa é, será que nas diversas tradições que existem, né, tradições cristãs, será que necessariamente em cada tradição particular a grande tradição necessariamente está presente ali? Né? Como distinguir tradições cristãs que incorporaram realmente a verdadeira tradição, como muitas vezes tradições cristãs que incorporaram meramente tradições humanas, e não a tradição com T maiúsculo, que é portadora de uma revelação divina. E enfim, e várias outras questões. Né? Como podemos encontrar a verdadeira tradição e onde, por sua vez, a tradição foi empobrecida ou até mesmo distorcida. Então pode acontecer que, às vezes, a grande tradição, a verdadeira tradição, não está presente numa tradição particular. Às vezes a tradição particular, ela é muitas vezes muito mais uma traição da verdadeira tradição do que portadora dessa tradição. Então tudo isso é algo a ser investigado, pesquisado, analisado, discutido. É isso que o documento chama atenção. Ou seja, ele, nesse parágrafo 31, ele mostra que a crítica, né, a essa verdadeira tradição, a essa grande tradição com T maiúsculo, a tradição apostólica, essa crítica, com certeza, ela não é adequada. Por quê? Porque essa tradição é portadora de toda uma revelação. Agora, a crítica e a análise às tradições particulares, essa crítica, ela é possível. Lógico que deve ser feito com todo respeito e cuidado, né? Às pessoas, às comunidades, a cada região, a cada época, mas as tradições devem estar sempre abertas à crítica, de modo que possa haver a reforma contínua de que a igreja tem necessidade. Então, a igreja necessita muitas vezes, como em vários momentos o próprio magistério da igreja chama atenção, né? No Concílio Vaticano II muitas vezes chamava atenção para isso, para a necessidade dessa reforma contínua da igreja, né? Apesar da igreja ser santa, né? A igreja enquanto corpo de Cristo, né? Enquanto corpo místico de Cristo, ela é santa, mas os filhos e as filhas da igreja muitas vezes não expressam essa santidade. Então é por isso que deve se valorizar cada vez mais o essencial, aquilo que é realmente essencial e que está ligado à revelação, e aquilo que são coisas particulares e muitas vezes são muito mais tradições humanas do que realmente algo que está ligado à verdadeira tradição, né? E, portanto, fazendo essa distinção, a igreja vai se renovando e vai permanecendo cada vez mais sobre o seu único fundamento, que é, no fundo, Jesus Cristo, que é a sua cabeça, né? E o Espírito Santo, que é a sua alma. Por fim, o documento, então, terminando essa parte aí toda da questão da tradição, mostra que a fidelidade à tradição apostólica é um grande critério da teologia católica. Então, da mesma forma que a Sagrada Escritura é um grande critério da teologia católica e outros critérios, como já fui mencionando aqui, a fidelidade, não às tradições simplesmente particulares, mas à tradição apostólica, é um grande critério, né? Lógico que essa fidelidade à tradição requer uma recepção, não simplesmente passiva, mas uma recepção ativa, como o documento diz, e com discernimento dos vários testemunhos
e expressões da tradição apostólica. Então, onde que eu vejo testemunho e expressões dessa tradição? Né? Segundo o texto, no próprio estudo da Sagrada Escritura, né? Na liturgia da igreja, nos escritos dos santos padres, dos doutores da igreja, né? No próprio ensinamento secular do magistério da igreja, não só de hoje, no magistério atual, mas do passado. Então, em tudo isso, nós vamos encontrando o testemunho e as expressões dessa tradição apostólica e vamos tendo não só uma recepção passiva, mas uma recepção ativa, discernindo de fato esses vários testemunhos e expressões. Tá? E aí, a partir desse momento do texto, né, finaliza-se aqui o 2.2, mas continuando no capítulo 2, o documento ele vai frisar, né, três coisas extremamente, ou melhor, quatro coisas extremamente interessantes. Primeiro, que um outro critério, uma outra fonte da teologia católica é o chamado sensus fidelium, né? Essa questão do senso dos fiéis. O senso sobrenatural da fé, né? O sensus fidei do povo de Deus, né? Então, o próximo ponto que nós vamos trabalhar é justamente isso. O que é esse sensus fidelium, né? Como que nós devemos realmente ver o magistério da igreja? O documento volta um pouco mais nisso, essa relação entre o senso dos fiéis, né? E como que se dá a nossa adesão ao magistério da igreja. O documento fala de uma responsável adesão, né? Porque por um lado, se temos essa questão do senso dos fiéis, por outro lado, nós temos, querendo ou não, a figura do teólogo, né? Na companhia dos teólogos, tá certo? Então, como que de fato essa relação do senso dos fiéis com o magistério, mas também do teólogo ou dos teólogos com o magistério. E além disso, essa própria questão do mundo, ou seja, da realidade que nos cerca, da cultura, da sociedade que nós estamos inseridos, né? Qual é o tipo de postura ou de diálogo que deve se estabelecer com a realidade que nós estamos inseridos? Como que o teólogo ou o próprio cristão tem que dialogar com isso? Então, na nossa próxima aula, eu pretendo trabalhar esses pontos e finalizar o capítulo 2, tá certo? Então eu vou fazer mais uma aula, finalizando esse capítulo 2 com esses pontos, e depois eu vou finalizar o documento, tratando, né, fazendo mais uma aula sobre o capítulo 3. E aí nós terminamos esse documento e vamos depois para a obra, né, do Joseph Ratzinger, que é aquela que eu já mostrei aqui para vocês, Natureza e Missão da Teologia, da editora Vozes. Tá? Então nós vamos ter mais 2 aulas sobre esse documento, finalizamos e aí depois vamos para a obra do Ratzinger, sobre a questão da natureza e missão da teologia. Então, muito obrigado pela sua atenção, espero que essas aulas estejam te ajudando, que você possa compartilhar, tá certo? Se você se interessou pelo curso, pretende fazer o curso e receber as notificações das aulas novas que vão entrando, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber os avisos quando for colocada uma aula nova. E se tiver interesse em outros cursos e temas, visite o meu site. Lá no site você vai encontrar cursos de espiritualidade, né, na área dos Padres do Deserto, curso sobre Teologia do Corpo do Papa João Paulo II, alguns cursos na área de filosofia, tem um grupo de estudo específico sobre a obra e o pensamento de Santo Agostinho e textos lá, artigos, então que você possa dar uma olhada no site, né, também a minha página no Facebook. Mas, mais uma vez, obrigado por tudo e espero que essa aula esteja te ajudando a cada vez mais, pelo menos, a buscar a verdade e a se interessar, né, pela fé cristã, pela fé católica. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela sua participação e atenção. Até a nossa próxima aula.